Tem me chamado bastante atenção nos últimos dias todas as notícias que têm surgido em relação aos ataques americanos à Síria. Não só os Estados Unidos, mas também o Reino Unido e a França estão fazendo algumas inserções de ataque àquele país, a Síria. Nós temos visto muitas coisas sendo ditas no meio cristão, como que se haja um surgimento ou até mesmo o cumprimento de alguma profecia relacionada à situação da Síria nos últimos tempos. Mas me chama a atenção que toda vez que surge alguma atividade militar, né, naquela região do Oriente Médio, surge muitos comentários, surge muitas pessoas falando do assunto, muitas coisas são ditas, muita supervalorização daqueles fatos em detrimento de outros que já aconteceram anteriormente. Há vasto número de informações que surgem diante dos fatos e que passam-se os dias depois de ataques, de guerras, de rumores de guerras, e as coisas continuam tudo a mesma coisa. E é muito importante num tempo como esse que a gente venha refletir sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo. Uma verdade ela é absoluta. A volta de Cristo ela é iminente. Todas as coisas que a Bíblia nos mostra que são sinais que antecedem a volta de Cristo, eles já existem em sua exaustão, já estão muito bem avaliados e mostrados de que Cristo está às portas. Eu gostaria de ler juntamente com você, se você quiser acompanhar, em Mateus no capítulo 24, do versículo 3 em diante, palavras do próprio Jesus Cristo falando sobre as últimas coisas. Então, tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus então respondeu: cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós lemos aqui de Mateus capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 13. Agora eu pergunto a você que está me acompanhando aqui pelo YouTube, e eu pergunto: alguma coisa dessas já não aconteceu, deixou de acontecer há 10 anos atrás? Vão mais além. Alguma destas coisas que estão descritas, que o próprio Jesus falou que antecederiam, que foi respondendo à pergunta dos discípulos, diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Eu pergunto novamente a você: quando que alguma dessas coisas em 20 anos atrás deixou de acontecer? Em 20 anos atrás.
Nesse ponto eu gostaria de finalizar aqui a minha manifestação sobre os últimos acontecimentos. A verdade, irmão, a verdade, meu amigo, é que Cristo ainda não voltou, porque ainda não chegou o dia dele voltar. E a Bíblia é bem clara, nós não sabemos o dia nem a hora. Nem mesmo os anjos sabem disso. Palavras do próprio Jesus. Somente o Pai conhece o dia e a hora. Então a gente ficar cogitando e trabalhando em cima e até mesmo, de certa forma, criando um sensacionalismo em torno da atualidade, do que está acontecendo hoje. É lastimável o que está acontecendo hoje. Mas, para nós cristãos, o que isso evidencia? Que nós venhamos voltar o nosso olhar para a palavra de Deus e não venhamos nunca esquecer que Jesus Cristo disse que um dia ele voltaria para buscar os seus escolhidos. E é muito importante o texto que nós lemos no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E é muito importante que você tenha a sua atenção voltada para isso. Persevere até o fim e seja salvo em Cristo Jesus. Cuidado, cuidado porque em situações como essas em que estão acontecendo agora, são propícias para que o surgimento de falsos doutores, falsos ensinadores, falsos profetas, falsos cristos se anunciem em situações como essas. E nós, como cristãos, já deveríamos saber e aguardar com paciência, com tranquilidade, sem muitos alardes, mas ficarmos confiando que Cristo irá voltar quando for o dia, a hora e o momento exato para que isso aconteça. Enquanto estamos ainda aqui, é tempo que Deus nos dá para falarmos do amor de Cristo a todas as pessoas. E não só falarmos, levarmos esse amor a todas as pessoas. Então, em situações como essas, eu gostaria que você parasse e para pensar. Por que você só pensa na volta de Cristo quando situações como essas, assustadoras, alarmantes, tristes, que acontecem na humanidade, elas surgem nos noticiários? Não seria melhor você estar sempre atento a todas as coisas que estão à sua volta e lembrar sempre da palavra de Deus para que não, em nenhum momento você negocie a sua fé com Cristo? Pense sobre isso, sobre essas verdades que são muito importantes para a vida do cristão. Cuidado com essas notícias muitas vezes que surgem sem nem mesmo saber qual a fonte, se a fonte é segura ou não, para ficarmos falando sobre coisas, sobre eventos que acontecem que não existem. A palavra de Deus nos dá os sinais, e esses sinais têm se repetido ao longo desses últimos 20 anos que eu propositalmente pedi que você fizesse uma retrospectiva. E o pior de tudo isso é que hoje nós estamos vendo muitos desses sinais acontecendo dentro de nossas igrejas. Amor se esfriando, pessoas que não são verdadeiros cristãos tendo a vez e a palavra dos púlpitos, pessoas que não conhecem verdadeiramente Cristo sendo palestrantes, sendo professores, sendo doutores da palavra de Deus, sem nem ao menos lê-la e amá-la como deve ser feito. Deixo aqui um recado, um pensamento, uma reflexão para vocês. Cuidado. Cuidado para não entrar no sensacionalismo. O cristão, ele deve viver uma vida à espera de Cristo a qualquer momento. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe.